Então, para entender o meu mestrado, que foi focado nesse disco que vocês estão vendo, que é o Artaud, que é um disco que foi lançado em 1973 pelo Luiz Alberto Spinetta, eu precisei fazer um percurso de entender como surgiu o rock na Argentina, né? Como que se estabeleceu esse gênero, quais foram as relações desse gênero com política, com cultura, enfim. E o que chama atenção nesse disco é essa capa disforme, cheia de pontas, né, que num primeiro momento trouxe bastante repulsa dos vendedores de disco, porque não conseguiam acomodar isso em lugar algum, também dos compradores, porque reclamavam que as pontas se dobravam. E ao longo do tempo, esse disco ele alcançou um nível de valorização muito grande, não só simbólica, como também comercial. Conseguir um Artaud original era algo assim, muito difícil, uma peça de colecionador, que levou a Sony, em 2015, a relançar esse disco com a capa original. Então, a partir do Artaud, eu fiz esse percurso de compreender não só o processo de legitimação do álbum, mas também do rock na Argentina, que é um dos gêneros mais ouvidos e mais representativos da cultura urbana do país. Por conta do tempo, vou me centrar aqui na relação desses músicos jovens, né, desse primeiro rock argentino, que se estabelece a partir de 1965 no país, com as gravadoras, né? Porque era um outro momento para você ser reconhecido, para você ter a sua música reconhecida nos circuitos, você precisava fazer parte do catálogo de uma gravadora. Então era muito importante que você conseguisse gravar um disco. Além da materialidade desse suporte que hoje a gente tem perdido cada vez mais, né? Você precisava passar pelo crivo das gravadoras. Em sua maioria eram as multinacionais, né, como a RCA principalmente, e elas aqui determinavam, então, quem gravaria, quem não gravaria, fazia pequenos ajustes nessa imagem, porque para essas gravadoras não tinha uma grande diferença entre esses músicos que surgem a partir de 1965 e os outros músicos que eram considerados música jovem, né, que era o mais famoso deles na Argentina, era um grupo chamado El Club del Clan, que é como uma espécie de jovem guarda, né, com artistas mais fabricados, que seguiam à risca essas questões. No caso desses músicos pós-65, havia então uma certa tensão entre o que os músicos gostariam de gravar ou da forma que eles gostariam de se posicionar e o que a gravadora achava que deveria ser publicado, né? Então eu vou apresentar para vocês aqui um pouco dessas relações, não só da ingerência dessas gravadoras, mas também dos subterfúgios que esses músicos encontraram para conseguir driblar certas censuras ou de conseguir se posicionar da forma que eles gostariam. Então, fazendo uma síntese bastante breve do processo, do momento político e cultural vivido na Argentina, depois de 55, com o golpe contra o Perón, o peronismo ele foi proscrito da vida pública do país, e qualquer menção ou utilização de seus símbolos, elas eram proibidas, né? Então, além disso, a Argentina ela sucedeu em alguns golpes militares, em períodos militares e em democracias bastante frágeis, que é o caso do último presidente eleito nesse período, que é o Arturo Illia, que é deposto em 1966, sendo substituído pelo Juan Carlos Onganía, que era um militar bastante religioso, que tinha uma pauta moral bastante forte. Então, esse período em que o rock surge na Argentina é marcado por um certo cerceamento moral. Por esse motivo, esses jovens eram bastante seguidos de perto pela ditadura, né? Não repressivamente, como foi o processo a partir de 76, mas levando a cortes de cabelo forçado, a detenções, enfim, a vários elementos, né? Então, esse é um breve panorama do que acontecia politicamente no país, mas em contrapartida havia uma prolífica produção cultural que era demonstrada nas artes plásticas, no cinema e também na música. Então, pensando nessas ingerências
das indústrias culturais, das gravadoras especificamente. O caso mais conhecido é dessa composição aqui, que originalmente é do Morris e foi regravada pelos Los Gatos, e ela virou totalmente outra coisa, né? Se de um lado o Morris fazia uma crítica irônica com essa falta de liberdade e também assinalava contra a política econômica do Onganía, né? Nos pode falar de uma música de protesto nesse sentido, porque esse primeiro rock não é tão pegado a essas questões, mas é muito diferente daquilo que a gravadora pediu que fosse feito, né? Porque era uma receita mais fechadinha, uma baladinha romântica, uma coisa mais encaixada, né? Por outro lado, a gente pode pensar nos dribles, né, que esses artistas deram nessas gravadoras, né? O outro caso é do disco Almendra, do primeiro disco do Almendra, que tem essa figura na capa. À primeira vista, não parece nada demais, né? Uma figura, enfim. Mas para as gravadoras, como eles queriam vender um pacote completo entre a música e a figura desses jovens artistas, era muito importante que a capa do disco tivesse a imagem dos músicos, né? E eles disseram que não gravariam um disco assim, né? Que o Luiz Alberto Spinetta, que era o vocalista dessa banda também, ele fez esse desenho. A gravadora dizem que queimou o desenho, e eles falaram que eles não gravariam o disco se não fosse com essa figura. Refizeram, e aí a gravadora acabou cedendo e saiu com essa imagem. Um outro recurso utilizado foi a criação de circuitos próprios, né? Então, em 1968 é criada uma gravadora que é uma contraposição à Apple dos Beatles, que é a Mandioca, que ficou conhecida como La Madre de los Chicos. Então a Mandioca, ela pegava todos esses músicos que não estavam aptos aí para o catálogo dessas outras gravadoras maiores, porque eram mais ásperos, eram um pouco mais temperamentais, e começou a gravá-los. Ela teve um curto tempo de duração, ela atuou entre 68 e 70, mas a contribuição dela para o fomento do rock na Argentina, para esse momento incipiente, foi bastante importante. E como último gesto, né, o último disco gravado por ela foi uma coletânea com vários artistas, mas eles fizeram uma brincadeira, né, e burlaram a censura antiperonista, porque a capa do disco era uma pera gigante, né, que em espanhol é um perón. Então isso era no momento em que o Onganía já havia caído em função do cordobaço, e vários outros movimentos, como o Rosariaço, vinham aumentando as tensões no país, e que o Perón estava fora e exilado na Espanha, e o clamor era muito forte para que ele voltasse, né? Um momento de bastante ebulição no país, e eles conseguiram dar essa volta e mencionar, então, o peronismo. Seria essa a minha contribuição para vocês. Muito obrigada pelo espaço. Obrigada, Helena. Passamos então para a Liliana Pérez.